Bom, é um cara que foi salvo pela graça de Jesus, pela misericórdia de Deus. Eu venho de um lar não cristão, venho de um lar totalmente destruído pelo pecado. Venho de uma família onde meus pais se separaram quando eu era novo. Então, me criei na Igreja Católica, né? Desde pequeno, eu sempre amei a função ministerial. Olhava os padres, olhava eles trabalhando, sempre amei isso. Me lembro que eu amava as histórias de Jesus quando eu era criança. Eu tinha um livro que o meu padrasto lia para mim antes de eu dormir. Eu amava muito aquelas histórias sobre Jesus. Mas eu sempre fui um cara muito agitado, né? Então, a primeira igreja que eu fui expulso foi a Igreja Católica. Me lembro na Crisma, na comunhão, eu sendo expulso da igreja porque eu acabava atrapalhando ali as pessoas, né, conversando demais, né, fazendo muitas perguntas, com muitas dúvidas para as freiras, mas é uma coisa que eu gostava muito, né? Então, eu me defino basicamente como um nada, um ninguém, tentando falar todos sobre um alguém. Tenho pregado Jesus, cara. O centro da mensagem que eu tenho pregado é Cristo, Cristo, Cristo. Sobre o que Jesus é, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus faz. O centro da mensagem é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O centro da mensagem tem sido também porque Deus estava em Cristo reconciliando os pecadores consigo, né? E eu acabo me vendo aí como o principal desses pecadores, junto com Paulo e com os outros meus irmãos. Bom, eu não gosto desse termo abriu uma igreja, né? Esse é um termo que o pessoal usa aí, mas eu acredito que esse termo é um termo para mercearia, para mercado, para academia. Nós plantamos uma igreja em Porto Alegre, no final de 2012. Nós começamos algumas reuniões em um condomínio, em um salão de festas de um condomínio. Alguns irmãos começaram a se reunir e eles me convidavam para ir lá para pregar a palavra para eles. E eu comecei a ir e expor o evangelho de forma expositiva. E aquelas reuniões foram frutificando, ao ponto que nós vimos que já não cabia mais as pessoas e nós queríamos um local para começar uns cultos, para levar várias pessoas. E lá onde nós estávamos reunidos não tinha essa condição por ser um local privado, né, um condomínio, um salão de festas de um condomínio, e também porque estava vindo o inverno, e ali era um local um pouco aberto, e aqui o inverno em Porto Alegre é bem rigoroso, então nós pensamos em alugar um local aqui em Porto Alegre e começar a plantação de uma igreja missional, uma igreja bíblica. Basicamente foi assim que nasceu, né, a Vintage 180. Bom, nós nos identificamos com a questão da batista pela nossa questão do batismo, né? Nós batizamos por imersão, nós não batizamos recém-nascidos, mas mantemos comunhão com as igrejas que adotam tais práticas, né? Nós não somos isolacionistas. E nós temos também comunhão com a questão da presbiteriana no que tange ao ministério, no que tange a um grupo de presbíteros. Nós estamos levantando um grupo de presbíteros aqui na igreja para que a liderança não seja focada somente num homem, no caso em mim, mas que venha ter uma pluralidade de presbíteros, né? Então, nisso, nós nos juntamos com a visão mais próxima da presbiteriana. Bom, eu tenho que admitir que eu não tenho enfrentado, basicamente, muitas dificuldades com os jovens, né? Isso de forma... é até engraçado de falar. Muitas pessoas reclamam de jovens, reclamam da juventude, mas os principais apoiadores aqui da igreja, os obreiros, são basicamente homens abaixo dos 30 anos de idade, né? São todos jovens, e basicamente a maioria dos jovens aqui da igreja tem sido bênção, então eu não tenho enfrentado dificuldade com os jovens, né? Mas alguma coisa lá que outra, até a gente acaba enfrentando, mas é normal, é da idade mesmo. Sim, temos planos, eu tenho pensado nisso, já conversei com os rapazes aqui da igreja, que têm trabalhado no ministério junto comigo, e nós temos planos sim. Bom, basicamente tem a questão da denúncia, mas basicamente é expor o evangelho. O que nós temos feito aqui na Vintage é pregar de forma expositiva o livro todo ou uma doutrina bíblica.
Nossa primeira série de mensagens foi sobre Jesus, né? Eu acho que a igreja ela tem que ter uma concepção correta de quem é Cristo, né? Então foi uma série, foram 12 pregações sobre Jesus, depois Filipenses, depois uma série sobre família, agora estamos em Atos. Então eu acredito que a melhor forma, o antídoto para o veneno do que é apresentado na televisão é o verdadeiro evangelho, né? É isso que vai tirar esse veneno da panela. Bom, o plano mirabolante, não tem plano mirabolante, né? É pregar o evangelho, ser uma igreja fiel a Jesus, que ama Jesus, onde Jesus é o centro, e é isso, né? Não tem plano mirabolante nenhum, né? Bom, essa pergunta, quando eu li essa pergunta, eu fiquei bem... A gente usa aqui um termo, nós usamos um termo aqui no Sul, cestroso, né? Eu fiquei meio complicado. Como é que eu vou explicar isso? Há pouco tempo atrás, o reverendo Augusto Nicodemos colocou no Facebook dele que sempre quando ele assumiu o púlpito para pregar, ele sentia um friozinho na barriga. Eu vejo que todo mundo apoia esse tipo de declaração, eu também, eu acho maravilhoso um homem do naipe do Nicodemos dizer isso, mas eu preciso dizer para vocês que eu não fico nervoso, eu nunca fiquei nervoso para pregar o evangelho, não porque eu seja bom, eu não sou bom, eu tenho inúmeras limitações e eu sou bem ciente delas, mas eu não sei porquê, era para ser algo natural, eu nunca fiquei nervoso para pregar o evangelho, eu tenho até vergonha de dizer isso, tanto que eu nunca disse isso, é a primeira vez que eu estou dizendo isso, eu não fico nervoso, nunca fiquei, acredito que porque basicamente eu sou um pouco louco, né? Então talvez, não sei, mas eu não fico nervoso para pregar o evangelho. Bom, a família me deu apoio total, minha esposa estava vivendo o processo de plantação da igreja, ela estava vendo o trabalho crescendo nas nossas pequenas reuniões, quando fizemos a nossa primeira Santa Ceia, nossa primeira comunhão, no caso, e a família, minha mãe congrega comigo, Deus, pela misericórdia dele, me deu a graça de ganhar minha mãe para Jesus. Ela congrega junto conosco, a minha mãe também, ela cria uma menina, que é a minha irmã de criação, ela congrega junto conosco também. Então, basicamente, a família apoiou muito, muito feliz. Bom, nós não confessamos, num todo, a confissão de fé de Westminster. Já usei alguns tópicos dela para o nosso batismo, para as primeiras aulas, para o pessoal que ia se batizar, mas não, nós não utilizamos esse documento. Respeitamos, é um documento fantástico, mas nós não utilizamos ele. É simples, nós celebramos a ceia todo domingo, porque entendemos com a visão reformada da ceia, né, é um meio de graça, e nós celebramos todo domingo, e somos abençoados com isso, é simples. Algumas pessoas acabam dizendo que isso poderia trazer uma banalização, mas não, eu acredito que não, né? Se eu pudesse, eu faria ceia, nós faríamos ceia até nos grupos pequenos, nos grupos de conexão, né? Mas aí o pessoal meio que me barrou, então, por mim, eu faria ceia todas as reuniões. Mas nós fazemos ceia no culto dominical, todos os domingos, e tem sido muito bom. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus e vendo que eu não poderia estar aqui pregando, que é uma graça enorme, tá? Todo domingo, assumindo um púlpito e tendo ouvido de pessoas tão queridas, tão amadas, para me ouvir falar sobre Jesus, né? Então, a primeira coisa, eu olho para Cristo e depois eu olho para as minhas limitações, eu vejo que eu sou muito pequeno, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, então não tem como ficar orgulhoso assim, quanto a isso, não tem. Bom, tem pessoas que dizimam, mas as pessoas que dizimam na igreja, elas entendem que elas fazem isso por uma forma de organização e elas fazem isso de forma cultica, de uma forma ofertante. Então essas pessoas sabem que nós não cobramos o dízimo, nós não cremos que o dízimo é algo neotestamentário, nós sabemos que o dízimo não é algo para a igreja, é algo para o povo de Israel do Antigo Testamento, né? Então não é algo neotestamentário, mas era algo ligado até à questão civil de Israel. Então, nós não temos o templo, isso foi destruído em 70 depois de Cristo, mas o que nós orientamos a igreja é uma previsão de oferta. Os irmãos se reúnem, eles dizem qual é a previsão que eles vão estar ofertando, e nós não sabemos qual é a porcentagem disso, mas isso cada um é feito, cada um ora com a sua esposa, eles chegam a um determinado valor e
avisam a igreja que eles vão estar ofertando com tanto. É até uma forma de nós sabermos se alguma família está passando necessidade para nós estarmos ajudando, né? Bom, nós, como somos uma igreja nova ainda, estamos começando muita coisa, nós pretendemos começar algum curso que nós já fizemos isso com o pessoal que se batizou no nosso primeiro batismo, né? Mas as pessoas que são admitidas, nós temos 1, 2, 3 encontros, conversamos, explicamos a confissão de fé da igreja, o termo de aliança, né? Conversamos sobre o passado dessa pessoa e ela é admitida na igreja com carinho, com amor, né? Mas com muita verdade. Nós nos localizamos aqui na Avenida Bento Gonçalves, 3897, bairro Partenon, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, o nosso sistema de governo da igreja é o seguinte, é Jesus como o sumo pastor, como pastor titular da igreja, depois vem os presbíteros, depois os diáconos, depois os membros, depois a classe para os novos convertidos, depois os ministérios atracionais, que vão estar fazendo esse contato com a cultura. Bom, nós somos primeiramente cristãos, depois nós somos evangélicos, depois nós somos missionais e em quarto nós somos reformados, né? Nós assumimos a confissão de fé da Atos 29 e seguimos essa linha bíblica, né? Nós nos vemos como carismáticos, mas é um carismático com cinto de segurança. Não nos vemos como pentecostais clássicos porque não entendemos o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Mas nós somos carismáticos, somos continuistas e somos reformados. Mas eu gosto de especificar que somos cristãos, né? Somos cristãos, evangélicos, depois missionais. Todo o nosso foco é envolvendo a missão aqui na cidade de Porto Alegre e explicando para a igreja que nós somos missionários aqui na nossa cultura, somos missionários aqui em Porto Alegre. Nós não terceirizamos missões, não há necessidade de enviar missionários para outro país para dizer que aí então nós temos missionários. Pretendemos enviar missionários para outras nações? Pretendemos. Mas nós estamos em missão aqui, estamos na missão de Deus. Bom, quando nós pensamos em plantar uma igreja, é uma questão simples, tem pessoas que implicam com a questão de denominação, mas eu não vejo a questão de denominação como algo ruim. A criança nem nasceu, já tem nome, o cara viu um cometa, já botou um nome, achou uma ossada de dinossauro, já botou um nome. Nós temos essa tendência, nós herdamos isso de Adão, quando Deus, lá em Gênesis, passou os animais para Adão e pediu para Adão colocar o nome nos animais. Então é normal nós denominarmos as coisas. Então, estávamos plantando uma igreja, eu fiquei pensando em um nome que comunicasse algo. E eu queria colocar um nome 180 graus, era o nome principal, era o nome que estava na minha cabeça, era o nome 180 graus. Só que eu achei que poderiam misturar os 180 graus como graus de temperatura e dar uma conotação neopentecostal para a coisa. Então, eu estava lendo o livro Igreja Vintage e daí eu achei muito interessante a questão do Vintage 180, né? Bem na época que eu estava lendo esse livro, porque a principal função do nome é explicar que nós acreditamos na conversão no modelo antigo, né? Vintage quer dizer antigo, quer dizer algo do passado, né? É com base em alguns vinhos franceses que se deu esse nome, os vinhos antigos franceses. E 180 é o grau da conversão. Então, basicamente, é conversão no modelo antigo, conversão no modelo bíblico, é isso. Bom, comecei um seminário em Porto Alegre, né? Eu tinha uma vontade muito de estudar teologia. Começamos o seminário, eu e minha esposa, e tivemos que trancar o seminário, uma pela questão financeira e outra pelo conteúdo do seminário ser muito ruim, né? Infelizmente. Mas pretendo ainda terminar o seminário, ainda é um sonho. Bom, nossas bases doutrinárias são a Bíblia, né, como nossa única regra de fé. Nós utilizamos alguns documentos também para nos orientar na interpretação bíblica, que são o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno e a Confissão de Fé que nós adotamos, Atos 29. Bom, basicamente as verdades elas partem do púlpito, né? Primeiramente no culto de domingo é pregado o Evangelho e isso se estende para os grupos de conexão. E isso vai se estender para o dia a dia da igreja. A igreja vive essa série de mensagens.
Por exemplo, nós estamos mergulhados no livro de Atos. Isso tem influenciado de forma fantástica os crentes aqui na igreja. Tem sido fantástico, tem sido muito lindo. Temos muitos testemunhos de pessoas pregando o evangelho em locais inusitados, em lugares inusitados, né? Mas basicamente começa do púlpito. Bom, nós acreditamos na posição, existem algumas posições quanto à mulher na igreja, no ministério, na sociedade. Nós acreditamos na visão complementarista, que a mulher não ocupa o mesmo local do homem, nem o homem o local da mulher. São posições complementares. O homem, ele complementa a mulher, ele serve também a mulher serve ao marido, mas existe uma submissão por parte da mulher ao marido, né? E nós não entendemos que isso diminua a mulher em hipótese alguma. Nós não ordenamos mulheres, as mulheres não pregam no culto de domingo, né? Nós entendemos que essa é uma função para os presbíteros ou para quem os presbíteros indicam, né? Então, a mulher, nós procuramos preservar as mulheres. Entendemos que se existe uma guerra em um país, quem deve ir são os homens, né? E o fardo ministerial, o fardo pastoral é para ser carregado pelos homens. Bom, eu me inspiro em todo aquele cara que prega a verdade bíblica, todo aquele pregador que prega o evangelho de forma fiel, mas com muita paixão. Esse cara vai acabar sendo um ícone para mim. E hoje eu tenho sido muito, muito abençoado pela vida do John Piper, né? Tem outros pregadores? Tem, mas uma pessoa que tem me influenciado muito tem sido o pregador, pastor, conferencista John Piper. Não, nós estamos namorando aí a Atos 29. Provavelmente, faremos parte dessa rede de igrejas e de outras redes também. Mas nós, por enquanto, estamos independentes. Não, a maioria dos membros da igreja não tinha uma visão reformada, mas isso tem sido bem tranquilo no nosso meio, né? Tem sido bem tranquilo. Até para fazer parte da igreja, a pessoa não necessita ser reformado. Nós caminhamos, nós temos pessoas arminianas que confessam que são arminianas, né? Agora, para se juntar ao ministério, a forma de crer tem que ser mais fechada com a confissão de fé da igreja, né? Então, aí é diferente. Mas, basicamente, as doutrinas da graça têm sido aceitas com muita alegria no meio da igreja. Então, acredito que 90% da igreja tem entendido, tem se visto dessa forma. É lógico que temos pessoas leigas no nosso meio, mas sempre que a doutrina bíblica tem sido exposta de forma carinhosa e amorosa, o povo tem abraçado. Não. Até é curioso. Achei que teria, mas não teve. Não. Basicamente, eu tenho sido muito abençoado por homens mais velhos do que eu, né, por alguns colegas de ministério. Tenho sido muito abençoado pela vida de alguns homens que Deus tem colocado no meu caminho para me mentorear. E eu estou muito feliz com isso. Sim, com muita dificuldade, né? Somos uma igreja nova, nós não temos um mantenedor, uma igreja que nos mantém ou uma organização por trás de tudo isso, né? Então, com algumas dificuldades, com sérias limitações, mas Deus tem dado graça para nós e cada mês tem sido um milagre. Bom, no começo da igreja eu fazia todas as coisas sozinho, eu cobrava o escanteio e corria até a área para cabecear, então era normal, né? Era bem complicado. Nós fazíamos o louvor, eu e a minha esposa, com guitarra, convidava alguém para estar tocando junto, era bem complicado, mas hoje, graças a Deus, eu já tenho feito basicamente só pregar no culto de domingo. Lógico, eu faço outras coisas por trás, mas no que envolve o culto dominical, eu tenho feito basicamente isso. Eu me lembro que o primeiro culto, quando eu não precisei abrir a igreja e nem fechar a igreja, já foi algo fantástico para mim. Quem planta a igreja sabe que eu tenho que estar abrindo o culto ali. O culto começa às 6 horas, eu tenho que estar em torno das 2, 3 horas da tarde já abrindo a igreja. Mas quando eu não precisei mais fazer isso, não precisei mais estar tocando guitarra, estar cantando na igreja, quando já teve uma banda, quando teve outros ministros do evangelho que estão nascendo no nosso meio e estão me ajudando, estão brilhando a causa junto comigo, eu estou muito feliz com isso. Sim.
Bom, Porto Alegre é a capital do Brasil com o menor número de evangélicos, é a capital mais secularizada do país, sem dúvida. É a cidade onde muitos missionários têm vindo e têm se frustrado, né? Eu conheço alguns missionários que vieram para Porto Alegre para plantar igrejas e têm se frustrado. Aqui é o local com o maior número de centros de umbanda, de centros ocultistas do Brasil. O bairro onde está aqui a igreja está o maior centro de umbanda, o maior centro ocultista da América Latina é no bairro onde está a igreja, né? Então, esses são alguns obstáculos, alguns desafios da igreja, onde nós estamos inseridos em missão, na missão de Deus, na missão de Jesus. Bom, tem sido tranquilo agora, nesse momento. No começo da plantação da igreja foi mais complicado, mas agora tem sido bem tranquilo porque a igreja que eu estou pastoreando é uma igreja muito amorosa, é uma igreja muito carinhosa e eles têm cuidado de mim, da minha esposa, e eu estou muito feliz com isso. Então, hoje em dia tem sido mais tranquilo. Também eu tenho tomado atitudes mais brandas quanto à exposição da minha pessoa. Eu sou um cara que me exponho muito, isso acaba me trazendo alguns problemas. Mas gradativamente, pela misericórdia de Deus, pelo que o Senhor fala nas Escrituras e pelo que alguns homens mais experientes do que eu têm me falado, eu tenho tido um tempo mais de paz esses últimos dias. Um dia. Bom, outra coisa que eu não gosto muito desse termo franquia, mas pretendemos sim plantar igrejas em vários lugares do Brasil. Tá. Bom, quero agradecer a todos que mandaram essas perguntas. Isso já estava programado desde maio, né, que foi o aniversário de 1º ano da nossa igreja, né? Então, vou pedir que vocês orem por nós, orem pelo nosso ministério. Que Deus abençoe a todos vocês. E ore por esse povo aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Somos muito carentes, tá bom? Beijão no coração de todo mundo. É isso aí.